Olá pessoal, eu sou o Patrick Oliveira e hoje a gente vai falar do desfoque de lente que o Photoshop tem e por que usar ele e não o famoso desfoque gaussiano ou Gaussian Blur. Em fotografia é muito comum, quem tem uma lente com uma boa abertura escolhe uma abertura maior e a gente tem um desfoque do fundo para que ele não brigue com o primeiro plano. Então uma lente 50, por exemplo, que tem uma abertura 1.8, que é uma abertura bacana, desfoca tanto o fundo que às vezes a gente até perde definição a ponto de prejudicar a foto, que podia ser melhor se não tivesse tão desfocado. Bom, esse controle, infelizmente, a gente tem em campo. Se a gente desfoca demais, a gente não tem como reverter. Mas se por outro lado a gente erra desfocando para menos, aí sim a gente pode ajudar. E o Photoshop então tem uma ferramenta que vai ajudar a gente demais, que é o desfoque de lente. Primeiro a gente vai começar mostrando por que o desfoque de lente é melhor do que o desfoque normal. Aqui a gente tem uma foto que foi tirada nessas condições. No processo de revelação do RAW, a gente chegou nesse resultado, mas veja que a grama e os detalhes da foto brigam muito. O que a gente faria numa situação normal? Selecionaria a moto através de uma das várias formas que a gente já conhece. Se você tem dúvida de como selecionar essa foto, temos tutoriais sobre o uso do PET e recortes perfeitos. Eu já tenho uma seleção aqui, que eu já tinha salvo, que eu chamei de moto. Ok, tá aí a seleção da moto. O problema é que se eu duplico essa imagem, vou rasterizar a cópia, e chamo essa duplicata de motoqueiro, crio uma máscara, para que só o motoqueiro seja exibido. E desfoco uma camada logo abaixo, filtro, desfoque gaussiano. Olha o que vai acontecer. Vou exagerar um pouquinho no desfoque para a gente ver. A imagem de baixo que está desfocada fez com que o motoqueiro invadisse o cenário. Afinal de contas, essa é a função do desfoque. Fazer com que um elemento da imagem invada as adjacências. Mas aí, se a gente faz isso, a gente cria uma sujeira, perde definição. Veja que o motoqueiro está presente em forma de vulto. Não convence dizer que ele estava no foco e que o restante não. Então é por isso que a gente está eliminando a hipótese de usar o desfoque gaussiano, mesmo que a gente use assim. Ao invés de colocar uma imagem por cima, a gente pode colocar a máscara filtrando o motoqueiro para que ele não desfoque. Ainda assim, a gente tem o vulto. Se você achou muito complicado isso que eu acabei de fazer, não se preocupe, porque eu queria mesmo só mostrar que o desfoque gaussiano não é o ideal. O que a gente vai fazer agora, e agora sim eu vou mostrar passo a passo, é pegar a nossa foto revelada, está aqui ela. Eu vou duplicá-la uma vez, arrastando aqui, ou com Command J para o Mac, ou com Ctrl J para o PC. Já que ela é um Smart Object, porque ela veio direto da revelação, eu vou rasterizar, clicando com o botão direito, rasterizar a camada. Infelizmente, até hoje, o Photoshop não tem desfoque de lente para situações de Smart Object, objeto inteligente. Então a gente tem mesmo que rasterizar. E a essa cópia eu vou dar o nome de desfoque do fundo. Agora eu preciso de novo selecionar a moto. Mas veja, se a moto estiver no plano focal, as pedras em volta também precisam estar. E também não é conveniente que eu desfoque demais o primeiro plano. Então o que eu fiz? Para adiantar, eu criei um mapa chamado mapa de desfoque, onde branco é tudo que eu quero que seja desfocado. Como é que eu fiz isso? Simplesmente selecionei o motoqueiro. Vamos carregar a seleção do motoqueiro para ganhar tempo. Moto. Ok. Só que além de selecionar o motoqueiro, vim aqui, eu criei um novo canal. Eu vou chamar esse canal aqui de novo mapa. E pinto isso de branco. Inverto. Pronto. Tudo que está branco vai ser desfocado. Já já nós vamos entender como. A questão é que se tudo que está branco for desfocado,
então o chão aqui logo abaixo do motoqueiro também será. E a gente acabou de discutir que não é o ideal. Não tem problema nenhum. Clicando no nosso novo mapa, com B de brush, a gente seleciona o pincel, a gente coloca ele preto e vai pintando de preto, ou seja, protegendo, porque preto em máscara significa não visível, ou proteção, ou não aplicável, e cria essa região aqui. Isso aqui é uma pedra, essa pedra aqui, ó. E cria uma região protegida do desfoque. Pronto. Se você não se sente à vontade com essa ideia de mapas do que é preto, branco ou máscara, fique atento aos nossos tutoriais sobre recorte, que é onde a gente vai aprender direito essa técnica e esse recurso. Por hora, o nosso objetivo, para quem já trabalha bem com máscaras, é vir aqui em Filtro, Desfoque, e ao invés de ir em Desfoque Gaussiano, a gente vai em Desfoque de Lente, onde eu tenho vários recursos de desfoque de lente. Um deles, que é mapa de profundidade, eu seleciono a origem e vou buscar lá um mapa chamado borda, que eu já tinha feito antes com cuidado. Esse mapa permite que eu desfoque o fundo, como eu acabei de fazer, e a moto e o primeiro plano fiquem somente com o desfoque original. Veja que essa pedra já está desfocada, mas não foi eu que fiz agora. Ok. Olha como agora, quando eu dou o zoom perto da mão do motoqueiro, perto da roda, veja antes, depois. Olha como essa roda tem um destaque muito mais interessante. Antes, depois. Também a perna do motoqueiro se destaca bem do fundo. Antes, depois. Se além disso a gente quiser fazer um acabamento, então pronto. A gente pode usar para o acabamento a mesma máscara que a gente usou aqui em canais, mapa de desfoque. Veja, o motoqueiro está preto porque eu não quero que seja aplicado sobre ele desfoque, assim como para esses detalhes que estão no mesmo plano e assim como o chão próximo à moto. Da mesma forma, para fazer um acabamento no fundo, eu quero que esse acabamento se aplique somente ao fundo. Meu acabamento basicamente foi curvas, levels, matiz de saturação para tirar o excesso de saturação dos dois efeitos anteriores e por cima um gradiente para acrescentar uma tonalização que eu escolhi. Esse tipo de acabamento vai estar disponível no nosso DVD porque ele é mais detalhado e tem detalhes que são mais interpretação do que propriamente aplicação de ferramenta. Mas se a gente se concentrar no nosso objetivo de hoje, que é trabalhar o desfoque, foto original, foto revelada, foto desfocada, foto com acabamento. E esse é o antes e esse é o depois. Então se a gente já entendeu que para fazer um desfoque de lente, a gente precisa ir em canais, criar uma máscara preta e branca, onde branco é o que eu quero que seja desfocado e preto é onde eu não quero desfoque, será que se o Photoshop ajudar a gente a definir essas regiões, isso não pode tornar o nosso trabalho mais rápido, ao invés de selecionar cuidadosamente o motoqueiro? E aqui eu tenho um exemplo que mostra como que isso é genial. Tem essa foto original, que ao ser revelada me deu esse resultado. Eu venho em selecionar, área do foco. O Photoshop automaticamente descobre o que na foto está em foco e o que está fora de foco e te cria um mapa já mostrando exatamente essa característica. Eu não preciso ter o trabalho de fazer a seleção dos fios de cabelo, da borda da roupa, o Photoshop faz isso automaticamente, olha que incrível. Se você vier aqui nessa tela, área de foco, selecionar o intervalo de foco, que vai variar de acordo com a sua foto. Isso aqui é a tolerância para o Photoshop considerar em foco ou fora de foco. Em saída, eu determino, ok, então o que eu vou fazer com isso? Vou criar uma seleção, vou criar uma máscara de camada, faço o quê? Bom, vou criar uma máscara de camada. Quando eu dou ok, olha que bacana. Eu tenho a minha camada com uma máscara e essa máscara tem exatamente a seleção daquilo que o Photoshop entendeu que estava em foco na foto original. É claro que escapuliu
uma parte do cabelo de uma pessoa aqui e uma parte da outra lá. Não tem problema, eu seleciono essa região toda e pinto de quê? De preto. Porque agora eu tenho claramente de branco o menino que estava em foco e preto todo o restante. Só que a gente aprendeu que em canais, quando a gente quiser criar uma máscara, um mapa de desfoque, o mapa de desfoque precisa ser branco onde eu quero desfoque e preto onde eu não quero desfoque. Sem problema também. Com Ctrl I, a gente inverte a imagem. O que é preto fica branco, o que é branco fica preto. Eu já tinha feito isso aqui para me adiantar, e além disso, em mapa de desfoque, eu pintei um pouco de preto aqui, o que eu vou até intensificar agora, porque se você reparar na foto original, tem uma outra pessoa que está mais em foco, e ela não deveria ser desfocada com tanta intensidade. Agora que eu já tenho em canais o meu mapa de desfoque salvo, eu nem preciso mais da minha máscara aqui. Posso excluí-la jogando ela na lixeira ou clicando com o botão direito na máscara, excluir máscara de camada. Já estamos preparados para fazer o desfoque. Vou chamar esse layer aqui então de desfoque de fundo. E olha a mágica, como rapidamente a gente consegue fazer um desfoque de lente exatamente no fundo, com precisão e qualidade, e sem, no entanto, gastar muito tempo. Porque, como eu disse, a gente já tinha um mapa dizendo onde desfocar e onde manter intacto. Mapa de desfoque já estava pronto, a gente já tinha feito. Escolhemos a intensidade do desfoque e está aí a minha foto desfocada. Sem desfoque, veja como todos os elementos da foto brigam com essa ideia da nitidez e percepção do primeiro plano, e depois, como agora ele realmente parece muito mais realçado. Temos um pequeno defeitinho aqui, a gente vai corrigir ele antes, vindo em canais, mapa de desfoque. Na verdade, a gente pode vir e seleciona essa área aqui, que entrou como área que se pretendia ter foco. E não é verdade, a gente não quer foco aqui. Então, no nosso mapa, a gente pinta de que cor? A gente pinta de branco, porque branco é desfoque. Então, vou pintar de branco só aqui embaixo, onde eu realmente quero que só o menino esteja em foco. Voltamos, filtro, desfoque, desfoque de lente. Vamos aplicar nosso mapa de desfoque. Ok. E para dar uma impressão ainda mais forte da diferença entre o que acontece no fundo e o que acontece no primeiro plano, ou no plano do garoto que a gente está valorizando, a gente ainda pode aplicar uma curva, que essa curva se aplique somente num halo interno. Veja, eu fiz uma seleção para não deixar o escurecimento ser aplicado no meio da foto. Eu vim aqui nas propriedades e aumento a difusão. Fazendo isso, eu crio uma suavidade como se fosse uma vinheta. Então a gente tem um halo que pega na foto inteira, mas também interfere na pessoa que a gente selecionou. Não tem problema. Com Ctrl G no PC ou Command G no Mac, a gente coloca esse efeito e tantos outros que a gente queira aplicar nesse fundo. Dentro de uma pasta, a gente vai em canais. Com Ctrl pressionado, a gente clica na máscara, transforma ela numa seleção e essa passa a ser a máscara da nossa pasta. Agora, qualquer coisa que a gente faça aqui dentro só se aplica dentro do fundo, não se aplica no primeiro plano. E a gente pode, então, dessaturar, criar algum tipo de tratamento tonal, fazer qualquer coisa que a gente queira. Se eu pinto, só vai funcionar atrás da pessoa. Então eu posso fazer todo tipo de tratamento no plano do fundo e esse tratamento vai cada vez mais destacar o primeiro plano. Vai cada vez mais me dar a sensação de foco nesse primeiro plano. Veja original, tratada. Original, tratada. E o nosso efeito de desfoque, mostrado solo. Desfoque de fundo, sem desfoque, com desfoque. E lembre-se que a gente pode fazer esse desfoque no nível que a gente desejar. Basta aumentar o raio de desfoque no efeito desfoque de lente.
Espero que esse vídeo tenha sido útil para você e que você agora passe a usar o desfoque de lente ao invés do desfoque gaussiano todas as vezes que for dar aquele acabamento no seu fundo. Inscreva-se no nosso canal para receber em primeira mão todos os nossos vídeos gratuitos. Eu sou Patrick Oliveira e esse é seu canal de treinamento.